Bom dia, pessoal. Bom dia, né, a todas e todos que estão aqui. Meu nome é Karina Cristiane Vicelli, sou coordenadora de pesquisas no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos Dourados, professora da área de letras, então muito me agrada estar aqui com colegas de letras, né, que pessoas que gostam de leitura e incentivam esse movimento. E, primeiramente, né, quero agradecer a presença de todos, em nome do Instituto Federal, né, de Mato Grosso do Sul, Campos Dourados, ao aceite, ao convite, né, de todas essas mulheres maravilhosas que hoje irão falar. E nós estamos aqui na mesa Encontros com a Leitura, que é um projeto do qual eu fiz parte, não tanto quanto eu gostaria, mas a convite da professora Elisete Bernardes, que está aqui na mesa, né? E nós teremos a participação da professora Eliane Micheletti, da UFGD, Milene Biasotto, da UFGD também, da querida Elisete Bernardes, do IFMS Campos Dourados, da professora Luciane, né, Campos Almeida, representando a rede estadual, o Colégio Floriano Vargas Machado, e a professora Alessandra Neves, né, representando também a rede estadual, a Escola Maria da Glória, tá? Muito bem-vindas, meninas, a sala será toda de vocês. Quem quiser, né, tirar dúvidas pode passar no chat, que nós teremos o apoio da Laura Ellen, que também fez parte do projeto, estudante do FMS Campos Dourados, da Rainara Vargas e da Beatriz Antoniassi, que vão mediar as perguntas do chat, tá? Um bom evento para nós, uma boa atividade, e a sala é de vocês, meninas. Obrigada. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer ao Instituto Federal, em nome da Karina, que nos convidou para compor essa mesa. Cumprimentar todos os colegas que eu estou vendo aí na sala, tem muitas pessoas queridas que eu não vejo há tanto tempo, e agradecer a oportunidade de poder compartilhar uma mesa com essas colegas tão queridas e que trabalham com a gente assim o tempo todo. A gente faz muita coisa junta, muitas experiências, muitas trocas, então agradeço por participar dessa Semana de Ciência e Tecnologia do Instituto Federal. E nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho hoje de um projeto, né, que nasceu aí de vários lugares, de várias frentes, né, começando com o Instituto, com a UFGD, com as escolas estaduais Maria da Glória e Viegas Machado, enfim, vou colocar agora a nossa apresentação aqui. E num primeiro momento vamos falar, eu e Eliane, de uma perspectiva da universidade acerca desse projeto, depois a Luciane Ruiz e a Alessandra Neves, que são nossas colegas da educação básica das escolas Maria da Glória e Viegas, e a professora Elisete fechando, falando um pouquinho sobre a visão do Instituto Federal sobre esse nosso projeto. Então, só um minutinho que eu vou abrir para a gente aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos, né, e muito bem-vindas a essa mesa. Espero que a gente tenha uma manhã muito gostosa de trocas de experiência. Acredito que vocês já estejam vendo. Bem, vamos lá então. Esse projeto, ele surgiu de um princípio que foi o seguinte: duas alunas do Instituto Federal, eu acredito que a Laura já esteja presente aí, não sei se é a Rainara, mas duas alunas do Instituto Federal chegaram à Universidade Federal da Grande Dourados para fazer um projeto de iniciação científica, né, um PIBIC ensino médio, e uma delas veio para mim, a Laura, a outra foi para a Eliane, que é a Rainara. E, incrivelmente, as duas chegaram muito interessadas no tema leitura, né? As duas queriam saber o que as pessoas do Instituto Federal tinham em relação à leitura, como que estava esse processo de leitura, o que eles liam, se eles gostavam de ler. E eu e Eliane, como sempre trabalhamos muito juntas, né, começamos a conversar e resolvemos que seria legal unir essas pesquisas. Então, nós unimos a pesquisa, então, a da Rainara junto com a Eliane, né, a gente intitulou Encontros com a Leitura, um projeto de extensão de incentivo à leitura, e a minha com a Laura, o que os alunos do ensino médio querem ler, um relato de um projeto de mediação de leitura, que é basicamente o que a gente vai contar aqui para vocês, essas duas experiências. Então, as duas tinham esse interesse, juntamos as pesquisas para elaborar o projeto de extensão que estimulasse a leitura entre os alunos do ensino médio.
Também eu e Eliane somos coordenadoras do PIBID, né, Língua Portuguesa, na UFGD, então a gente trouxe o PIBID para junto dessa proposta, né, de leitura no ensino médio. Então, os nossos alunos do PIBID, que são alunos em formação inicial docente, participaram, e tentamos nesse grande projeto aí aliar a extensão, né, o ensino e a pesquisa, criando um ambiente aí profícuo de mediação da leitura. Eu vou falar um pouquinho rápido, gente, porque nós somos 6 para falar, né? Então eu vou tentar acelerar um pouquinho. Que era, né? Quais eram os nossos objetivos com esse projeto? Promover encontros de leitura, incentivar a leitura de textos literários e oportunizar momentos de formação docente inicial e continuada. Então, nós tínhamos vários professores participando desse projeto, professores da UFGD, das escolas de educação básica e do Instituto Federal. Então, estimulando aí essa formação continuada, os pibidianos e também os petianos, que são da UFGD, e tínhamos também os alunos da educação básica do ensino médio participando. Já falei disso, então, né, quem eram os participantes das 3 escolas, então, que envolveram o Instituto, a Escola Maria da Glória Muzi Ferreira, Escola Estadual Floriano Viegas Machado, os docentes da UFGD e os alunos de licenciaturas do PIBID e PET. Qual era a ideia desse projeto? É que todos fossem coprotagonistas, né? Que todos participassem construindo esse projeto. Então, não era um projeto em que nós, universidade, íamos para a escola impor a nossa visão, o que a gente gostaria de fazer. A gente construiu conjuntamente, né, em reuniões em que nós reunimos os professores da educação básica, do Instituto Federal e da UFGD, para tentarmos pensar esse projeto. Então, subjacente a esse esboço de projeto, nós tínhamos a premissa, né, da extensão como praxis, ou seja, uma experiência que envolve universidade e sociedade para uma transformação, a promoção de uma relação interativa visando a promoção conjunta de um bem comum. Usamos como referencial teórico alguns nomes bastante conhecidos aí que trabalham as questões de leitura. Então, o nosso querido Paulo Freire, né, que esse ano completa o seu centenário, Antônio Cândido, Marisa Lajolo, Maria Helena Martins, Hildo Cosson, foram alguns dos teóricos que ampararam tanto a elaboração desse projeto, né, de extensão, como estão amparando as nossas pesquisas com a Laura e com a Rainara, que ainda está em processo. A gente está, nesse momento, elaborando a 8 mãos, né? Eu, Eliane, Rainara e Laura, um artigo contando os resultados dessas nossas pesquisas. Então, eles serviram de referencial teórico para os 2 projetos. Não quero me deter muito nessa questão teórica, mas eu vou passar rapidamente para vocês algumas citações desses grandes nomes aí, né, da pesquisa brasileira, para vocês terem uma noção do que nós aproveitamos que fizemos. Então, o conceito de leitura e a sua importância. Aí a gente traz aí a Lajolo, primeiramente, dizendo que a leitura desloca e altera o significado de tudo que lemos, tornando mais profunda a nossa compreensão dos livros, das gentes e da vida. A leitura liga-se ao processo de formação global do indivíduo, a sua capacitação para o convívio e atuação social, política, econômica e social, influencia o ato de ler a interação das condições interiores subjetivas e das exteriores objetivas. Essa é uma citação da Maria Helena Martins. Então, são citações que a gente traz para mostrar a importância da leitura, né, na formação do indivíduo. Uma outra agora do Antônio Cândido, que a leitura literária como um direito alienável, sem o qual mutilaríamos nossa própria humanidade.
e que a leitura não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas se antecipa e se alonga na inteligência do mundo, que seria uma citação do Paulo Freire. Então, eu acho que nós estamos aqui num ambiente em que todos amam a leitura e sabem da sua importância, mas não custa a gente reforçar o quanto a leitura é importante na formação dos indivíduos e o tanto que ela precisa estar na escola, né, e para fazer a diferença na vida das pessoas. E algumas citações aí desses mesmos autores que ampararam nossas reflexões, que vão falar qual o papel da escola nesse processo, né, de envolvimento aí com a leitura. Então, a Maria Helena Martins vai dizer que a função do educador não seria precisamente a de ensinar a ler, mas a de criar condições para o educando realizar a sua própria aprendizagem. A Lajolo vai dizer que a escola deve patrocinar determinadas leituras, passando pelas dimensões ideológica, afetiva, histórica, linguística e discursiva dos textos, de modo a preparar os alunos para lidar com a imprevisibilidade das leituras externas à escola, que são exigidas nas práticas sociais. Lajolo também vai dizer que o importante é que haja um sentido crítico que norteie permanentemente a atitude com que o professor, juntamente com a classe, se entrega ao jogo do texto. E, por fim, uma citação que está no Rio do Cosson, de Leite, que diz: o papel do professor requer algo bastante sutil, uma presença meio ausente e, no entanto, atuante, um apagar-se da figura do mestre, que, muito embora conduza o jogo, uma condução que se deixa conduzir. Então, amparados aí por essas premissas teóricas, nós formulamos esse projeto, tentando trazer um pouquinho de tudo isso para os alunos que participaram. Então, a gente queria propor aí encontros de leitura em que houvesse a mediação, né, por meio de professores diversos aí, professores da educação básica, professores do instituto, professores da universidade, mas também alunos. Então, a gente teve alunos participando das mediações, né, a Rainara e a Laura participaram, né, que são alunas do Instituto Federal, alguns alunos da UFGD também participaram das mediações de leitura. Então, eu acredito que agora a Eliane vai contar um pouquinho mais detalhadamente cada um dos passos aí do projeto, mas foi uma experiência muito enriquecedora, né, e que não teve fim nesse primeiro projeto, mas a Eliane conta um pouquinho mais para vocês da continuidade depois desse nosso projeto dos encontros com a leitura. Então, eu acho que eu fui rapidinha, né, para dar tempo de todo mundo falar, mas é só um panorama inicial aí para vocês terem noção do que se trata o projeto de extensão Encontros com a Leitura. Passo a palavra, então, para a minha colega Eliane Micheletti. Obrigada, Milene. Não vou ficar demorando aqui nos agradecimentos, né? Faço das palavras da Milene as minhas, agradecendo a professora Karina. Em nome dela, né, eu estendo a todos os outros colegas que dividem essa mesa comigo, aos alunos, também a gente tem alunos do PIBID que estão aqui nos assistindo, a Rainara e a Laura também, que são alunas lá do Instituto Federal e que estiveram totalmente envolvidas nesse projeto, inclusive a elas também o crédito da organização desses slides, né, parte dele a gente apresentou na Selfie, que é a Semana de Letras, que ocorreu o mês passado. Então, dando continuidade, né, falando um pouquinho desse projeto de extensão, eu queria dizer que nessa tentativa de construir, como a Milene já colocou, né, essa extensão baseada numa praxis, né, que não é uma tarefa nada fácil, para quem é professor sabe, tanto da educação básica quanto do ensino superior, sabe que essa disposição para ouvir o outro não é fácil, por vários motivos, sobretudo durante uma pandemia como essa. Algumas coisas facilitaram, de certa forma, como os encontros remotos, né? Eu acho que, de certa forma, eles facilitaram porque nos possibilitou, inclusive, ter o contato mais próximo com esses alunos, o que, de repente, não seria possível numa atividade que fosse realizada na universidade, por conta da distância, ou em alguma das escolas, em algum local fixo, né, de forma presencial. Então, de certa forma, isso foi bom,
Só que, por outro lado, a gente sabe das demandas que normalmente o trabalho, né, da profissão traz conosco, e, além disso, toda a problemática que o ensino remoto trouxe, não só para as escolas estaduais, quanto para o Instituto Federal e para a universidade. Então, dificuldades de encontrar um horário comum para as reuniões e assim por diante. Então, pensando nessa organização do projeto de extensão, nós tivemos encontros remotos, uma reunião inicial, né, que partiu a proposta minha e da Milene em relação às outras escolas. Por que essas escolas, né? Primeiro, porque a gente tinha a Rainara e a Laura, que eram do Instituto Federal, então a gente tinha essa ponte ali, e a Elisete, que era uma colega que a gente já conhecia, e as outras duas escolas, que são escolas do PIBID. Então, como a gente já tinha proximidade com essas instituições, esse foi um dos motivos que nos levou a escolher essas 3 escolas, né? Num primeiro momento, então, a gente fez uma reunião inicial, né, para verificar, inclusive, a opinião das professoras da educação básica em relação ao projeto. E aí eu gostaria de destacar que nessa primeira reunião a gente mudou totalmente, né, Milene, a ideia inicial do projeto, né? A ideia inicial era trabalhar com gêneros variados, não só obras literárias, trabalhar temáticas um pouco mais comuns, ligadas à questão racial e tal, e depois as meninas, né, vieram com uma outra proposta, inclusive eu agradeço, né, a gente agradece, sobretudo a Elisete, que nos antenou para dizer, olha, para aí, não é bem assim, né, vamos ver o que os alunos têm interesse em ouvir, em ler, e aí, já que eles são os mais interessados, a gente tem que partir da opinião deles. E foi então que a gente fez uma primeira consulta com esses alunos, nós tivemos mais de 100 participações pelo formulário, pelo Google Formulário, em que os alunos manifestaram interesse, pelo menos do gênero, não, a gente não conseguiu seguir as obras todas indicadas por eles, mas pelo menos para a gente ter uma visão, né, da questão do horário, a questão dos textos que eles gostariam de ler. Então, esses foram os momentos, o levantamento dessa preferência de leitura dos alunos, o planejamento dos encontros, né, que foi feito também coletivamente com esse grupo, né, integrado por alunos e professores dessas 3 instituições. A divulgação do cronograma, então, né, feito sempre, né, de modo online. Os encontros para as partilhas de leituras, que ocorreram quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, no horário das 17 às 18h40, 19 horas, que foi o horário que a gente verificou lá naquela primeira verificação, né, que era o horário que contemplava melhor tanto os alunos quanto os professores, e a avaliação dos encontros. Pode passar, Milene. Então, algumas respostas que a gente obteve nesse primeiro questionário, como eu coloquei para vocês, né, a preferência do que eles gostariam de ler. O que mais a gente encontrou? Textos narrativos, aventura, suspense, romance, ficção científica, romance, né? Então, isso apareceu muito. E a preferência por um projeto de leitura livre, e não voltada para o vestibular, que era uma das opções também que a gente encontrou na primeira reunião que a gente fez. Será que eles se interessariam por leituras voltadas para o vestibular ou não? Então, a gente perguntou isso também no questionário, e o que a gente obteve foi essa leitura mais livre. Os inscritos, né? A gente pode ver aí uma participação grande dos alunos do Instituto Federal. Pode passar, Milene. Esse é o cronograma, então, né, apresentando rapidamente para vocês, das leituras que a gente selecionou, tanto tendo em vista o que eles indicaram, quanto a quem ia mediar essa leitura, né? Então, quem mediou a leitura? Pessoas que a gente sabia que já eram pessoas envolvidas com encontros com a leitura, né, que já tinham outros projetos nesse sentido, que são professores e alunos que têm esse interesse, né, pela divulgação da leitura. Então, nós envolvemos professores tanto universitários quanto da educação básica. Pode passar, Milene. Então, aqui só alguns cartazes que as meninas
fizeram a cada encontro, né? Sempre na semana anterior, elas divulgavam no grupo que foi criado, nas redes sociais, pode passar. Pode só ir passando para o pessoal ver os cartazes, pode passar. Sempre eu gosto de ressaltar. Lindos, né? E aí, alguns apontamentos que eu gostaria de fazer, que a gente selecionou para pensar algumas questões que foram aparecendo durante os encontros. Pode passar, Milene. Então, algumas falas citadas pelos mediadores e que instigaram, que a gente verificou, né, que instigaram vários questionamentos, reflexões e tal. No primeiro encontro, a população negra não é minoria no Brasil, mas minoritarizada. Precisamos questionar o que parece normal. O rap foi feito para incomodar. Acredito que por meio da leitura fazemos grandes mudanças. Esse do sexto encontro, inclusive, que foi mediado pela professora Karina e as duas alunas, né, a Rainara e a Laura, que são do Instituto Federal também. Depois, no final, eu vou fazer uma consideração em relação a isso. E alguns comentários que a gente destacou, realizado pelos alunos que participaram dos encontros. Embora reconheça toda a luta da mulher, há situações peculiares que me inquietam da concepção da vida da mulher antiga e dos homens que sempre se consideram superiores. Isso foi uma fala do segundo encontro, né, de uma aluna no segundo encontro, que foi trabalhado o texto Sem Asas, Porém, da Marina Colasanti. Tá? O que é o rap como cultura? É um dos questionamentos também que ocasionou, né, um momento bastante profícuo de discussão. Os textos literários ajudam a conhecer minha origem. Isto dos textos encontro, que também foi trabalhado o Torto Arado. E do quinto encontro, achava que não gostava de Machado de Assis, mas esse encontro me fez criar interesse no autor. Então vejam que esse do quinto encontro foram trabalhados 2 contos do Machado de Assis. Uns Braços e... A Missa do Galo. A Missa do Galo, tá? Então vejam que são falas interessantes que nos fazem, inclusive, reconhecer, né, a importância de projetos como esse. E agora, falando enquanto professora também, que é formadora de futuros professores, são falas que nos ajudaram, inclusive, a perceber melhor como a leitura é vista por esses alunos, né? E a importância também de projetos da universidade nesse sentido, articulados com a educação básica, né? Pode passar, Milene. E algumas respostas, não trouxe todas aqui por conta do tempo, que a gente encontrou no questionário final, que foi respondido por 39 pessoas. Então, a gente perguntou várias coisas, qual o encontro que mais gostou e tal, né? E entre essas perguntas, a gente tinha, assim, pontos positivos e depois pontos negativos. Então, a gente verifica alguns comentários. É extremamente interessante ouvir pontos de vista diferentes, ainda mais de literatura, que é algo extremamente subjetivo. O encontro de pessoas diferentes falando sobre um determinado assunto de interesse de todos. Temos muitas pessoas experientes compartilhando conhecimento conosco. Sempre na hora certa, todo mundo bem trabalhado. Acabei lendo histórias que talvez eu nunca teria lido e gostei. Então, vejam, né? São questões interessantes que vão aparecendo. É ótimo para incentivar a leitura e para as pessoas se conhecerem. Faz com que a pessoa procure mais a leitura, pois você vai discutindo e vai gostando. Eliane, só falando que foram só os alunos da educação básica que responderam a esse questionário, né? Sim, bem lembrado. E alguns pontos negativos, né, apontados, a gente não viu, assim, nada muito, né, em relação ao conteúdo, mas algumas coisas relacionadas ao tempo, ao horário, a gente tentou fazer da melhor forma possível, mas a gente sabe que nem sempre contempla todos. Alguns colocaram pessoalmente os horários, às vezes eram incompatíveis para mim, mas fora isso, nada, né? Às vezes a conexão da videochamada, pouco tempo de oficina. Alguns colocaram que era muito tempo, outros pouco tempo, então depende também dessa relação do envolvimento com a discussão também. Pode passar. Então, só alguns registros, né? Esse aqui é do encontro do Torto Arado, que acho que as meninas também, não sei se já teve ou terá uma mesa nesse evento que vai falar sobre Torto Arado.
Depois a Karina Sexta-feira, pode... Eliane, Vai ter? sexta-feira. Não, vai ter sexta-feira. Ah, então depois você comenta conosco, por favor. E o próximo, né? Ah, eu não estou conseguindo ler. Aqui tinha uma fala bem interessante, Milene, mas acho que eu não consigo ler. Aonde, Eliane? Aqui, ó, nesse comentário que está na imagem, mas está muito pequenininho, que é Da uma fala de uma Cristiane? aluna. Você quer que Você eu leia? consegue? Consigo. Por Bom, favor. como é forte e super me identifico com você, do mais profundo vão da vergonha da história, de um passado que ficou suas raízes na dor. Eu me levanto é como um oceano negro imenso e atormentado ao sabor das águas. Somos deixados para trás e somos questionados pelos nossos antepassados até os dias de hoje. Mas dizer eu me levanto e dizer eu sou o sonho, esperança de todo ser a ser escravizado. Isso. Esse foi um registro do encontro, aquele que eu, né, do primeiro encontro, acho que as meninas depois vão falar um pouquinho dele, a Alessandra e a Lu, então não vou me antecipar, mas é o primeiro encontro, né, que a professora Alexandra trabalhou o poema Ainda Assim Eu Me Levanto, mas não vou falar dele, que depois as meninas vão apresentar o texto. Então, vejam como a literatura, né, levou também tanto os alunos do PIBID, né, que é os alunos já universitários, quanto os alunos da educação básica, nessa identificação em relação não só ao texto, mas à temática que era discutida. E a gente foi verificando que, ao longo dos encontros, os alunos foram se envolvendo com isso, né? Pode passar. Então, as considerações finais, algumas questões eu já fui colocando. Em média, os encontros, quase todos, né, Milene? Quase todos nós tínhamos 60 participantes ou mais participantes, então era permanente essa frequência de número de pessoas, que a gente considera um número muito expressivo de pessoas interessadas. Nos primeiros 2 encontros, a gente sentiu um pouquinho os alunos, né, mais acanhados para falar e tal, mas depois eles se envolveram muito, né, com a dinâmica dos encontros. E o que a gente notou? Os encontros que abordaram mais de perto questões de preconceito contra a mulher, o negro, parece ter chamado mais a atenção dos alunos, não só no envolvimento deles na discussão dos textos, que a gente percebeu, mas também na avaliação final que eles fizeram. Que uma das perguntas foi: qual encontro você mais gostou? Você participou de todos e tal? E o que mais apareceu, né? Apareceram mais os 3 encontros que abordaram essas questões, tá? A participação de alunos do Instituto Federal, né, do ensino médio, mediando o encontro, que foi o último encontro, a gente percebeu que isso foi muito positivo, né, os alunos se sentiram representados ali na mediação, e a gente percebe que a mediação do professor faz toda a diferença na caminhada processual de amadurecimento desse leitor, né, então, os encontros da leitura têm mostrado muito isso, se quiser passar, Milene, e tendo em vista isso, a gente está na 2ª edição, até vi que o Guilherme está aqui, Guilherme Tomazelli, não sei se eu pronunciei corretamente seu sobrenome, que é um dos colaboradores agora na 2ª edição também, né, que tá vindo colaborar conosco. Então, nós temos agora uma 2ª edição que continua no mesmo formato, no mesmo dia e horário. Para terminar a minha reflexão, eu gostaria de fechar com Paulo Freire também, quando ele diz: só educadoras e educadores autoritários negam a solidariedade entre o ato de educar e o ato de serem educados pelos educandos. Só eles separam o ato de ensinar do de aprender, de tal modo que ensina quem se supõe sabendo e aprende quem é tido como quem nada sabe. Paulo Freire, 89, página 17. Eu queria fechar com essa citação, porque ela resume um pouco do que foi os encontros da leitura para mim, né? Esse momento de partilha, de se colocar para, né? Tanto os alunos em relação aos professores, quanto relação dos professores em relação aos alunos. É isso que eu senti, né? Foi um momento de partilha, e pensando que foi durante... Se você quiser ir terminando, Milene, foi durante uma pandemia, a gente sentiu também que foi um momento muito importante de encontro para se descontrair, a literatura também como uma forma, né, como um apego, né, de sair desse mundo, né, desse caos que a gente tem vivido. É isso, acho que eu falei demais. Eu passo, então, para a Lu e para a Alessandra dar continuidade, e depois a gente volta a conversar. Obrigada. Bom dia, eu sou a Luciane Ruiz, e eu e minha colega supervisora do PIBID também, Alessandra,
nós vamos ler e vamos apresentar as razões pela qual nós participamos desse projeto. Como elas já disseram, a Eliane e a Milene, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e faço das palavras delas as minhas também, quanto à organização e ao privilégio de estarmos aqui, nesse encontro, para falarmos sobre encontro de leitura. Eu participei do segundo encontro com a professora Alexandra Pinheiro, o texto Sem Asas, Porém. Mas nós escolhemos, eu e a Alessandra, esse texto da Maya Angelou, Ainda Assim Eu Me Levanto, porque foi um texto que teve uma participação expressiva dos alunos. Foi no mês de maio, no final. Coincidentemente, eu havia feito a leitura de fruição prévia da reunião do PIBID desse texto, e eu acredito que os participantes do encontro de leitura se posicionaram, assim, foi uma expressão massiva. E, enfim, essa é a razão pela qual nós escolhemos esse texto, tá bem? Alessandra, você quer comentar alguma coisa antes da gente ler o texto? Primeiro, eu quero desejar novamente bom dia para vocês. Eu não sei como que está meu áudio, eu estou usando o celular aqui da escola para ficar um pouco mais fácil. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, tá ótimo. Ah, tá. Bom dia e agradecer pelo convite, né? É um prazer estar participando. É muito grande. Falar de educação, né? O ato de educar, principalmente levando em consideração esse momento que nós vivemos, estamos vivendo ainda, né? Porque a gente ainda está aprendendo voltar ao normal. É muito grandioso, né? E é isso. Podemos começar, Lu. Vamos lá, então? Ainda assim eu me levanto. Ainda assim eu me levanto. Você pode me riscar da história. Com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra. Mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Por que meu brilho o intimida? Porque eu caminho como quem possui. Riquezas dignas do grego Midas. Como a lua e como o sol no céu. Com a certeza da onda no mar. Como a esperança emergindo na desgraça. Assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada? Cabeça curvada e olhos para o chão? Ombros caídos como as lágrimas. Minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho ofende? Tenho certeza que sim. Porque eu rio como quem possui. Ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas. Dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio. Mas ainda assim, como ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda? Será que você se pergunta? Por que eu danço como se tivesse Um diamante onde as coxas se juntam? da favela, da humilhação imposta pela cor, Eu me levanto. de um passado enraizado na dor. Eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, Crescendo e expandindo-se como a maré. deixando para trás noites de terror e atrocidade, Eu me levanto. em direção ao novo dia de intensa claridade, Eu me levanto. trazendo comigo o dom de meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto.
Eu gostaria de mencionar que a participação dos meus alunos... Ale, desliga só um pouquinho, por favor, seu áudio. Eu gostaria de mencionar a participação e os comentários posteriores dos meus alunos que estavam fazendo parte do projeto. Eles fizeram as suas colocações em sala, depois comigo. Eu penso e acredito que a importância desse projeto de leitura é exatamente aquilo que a Eliane e a Milene colocaram. Foi essa polifonia, essa participação de todos. Cada um, a partir da sua experiência, da significação do texto e do que isso provocou. Eu penso que foi uma ação efetiva em prol da leitura, para a criação dessa continuidade, até que se torne um hábito para formar leitores, né? Ou até mesmo um momento de troca entre os que já são. E eu acredito também que toda ação que promova a leitura deve ser feita sim, e nós devemos participar, nós da escola pública, da educação básica, eu valorizo extremamente, e a resposta dos meus alunos foi de aprovação, e eles gostaram, né, desse encontro, e encontraram esse significado de ambiente enriquecedor, e de partilha, aprendizado. Eu acredito que é isso que eu tenho. Alessandra? Tá sem o áudio, Alessandra. Como eu estou na coordenação do Maria de manhã e eu fico com o fundamental final, a outra moça que fica com o ensino médio, eu não tenho um contato tão direto com os alunos do ensino médio. Mas eu andei fazendo algumas perguntas para eles, né, para poder até participar do encontro. Então, assim, uma das coisas que eu ouvi foi o seguinte: normalmente, quando se trabalha leitura em escola, é sempre para construir uma nota. Tem muito isso, né? E uma das coisas que eles falaram foi o seguinte: eles participaram de um encontro onde eles podiam se colocar, eles podiam ouvir outras pessoas falando sobre a leitura, sem o compromisso de estar certo ou errado. E sem o compromisso de estar certo ou errado para ter uma nota 3, 4 ou 10. Eu conversando ontem, e hoje eu estava aqui no pátio, consegui conversar com alguns, então eles colocaram essa questão, e o fato de eles estarem distantes da escola, porque essa primeira fase do encontro, que agora nós estamos novamente fazendo, eles estavam 100% remoto, eles não estavam nem híbridos. Então, assim, eles estavam muitas vezes habituados com as aulas pelo Meet, mas com aquele compromisso de aprendizado ligado à nota. Não a um encontro, eu vou dialogar sobre um poema, eu vou dialogar sobre um conto, sobre o rap. Então, eu percebi na conversa com eles que era a leitura para a construção do conhecimento mesmo, para a construção do ser, do sujeito, né? Nós estávamos falando muito essa semana com eles sobre protagonismo juvenil, por causa que eles têm que responder um questionário sobre o novo ensino médio, e eles colocaram muito isso. Então, é isso que eu tenho para falar. Acho que agora a gente passa para a Elisete. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, pessoal, eu vou ser assim bem franca e vou colocar assim, não como uma palestrante, mas eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas impressões que eu, como professora, tive com a participação dos nossos estudantes aqui do Instituto Federal.
Agradeço muitíssimo o convite por compartilhar este momento aqui com essas mulheres de batom, né? Porque, gente, eu entrei aqui, todas as meninas de batom, e eu sem batom. Eu falei, gente, céu, espera aí que eu vou ali passar um batonzinho, né? Então, agora estou de batom. Eu fico, assim, extremamente feliz com o projeto, é uma satisfação pessoal. Por quê? Porque o projeto, ele caiu, assim, por uma força das deusas e dos cosmos, né? Justamente na quarta-feira. Na quarta-feira é um dia bastante cansativo aqui no Instituto Federal de Dourados, porque são os dias das nossas reuniões, né? E daí, quando tem reunião e tem encontro de ensino, eu falo, meu Deus do céu, que dia, né? Aí eu penso, gente, hoje tem encontro com as leituras! É maravilhoso. Então, eu fecho o meu expediente com uma leitura, com conversa. Eu fico muito rindo nos comentários ali do chat. É um encontro muito bacana. Eu, assim, sou muito fã desse projeto. E não é porque eu estou nele, né? É porque, assim, eu acho um momento maravilhoso. Então, pessoal, aí agora eu começo, assim, na minha fala mais professora, né? Os estudantes estão aí. Vocês podem falar assim, professora, a senhora está viajando. Não é por aí, não, que a gente foi para participar desses encontros. Mas eu vou falar como professora aqui do IF, tá bom? Então, uma das coisas mais legais que eu acho do projeto é porque a sala de aula é estendida. E ela é estendida de um jeito assim, muito mais de fruição, de deleite, de hobby, sem esse peso da nota, igual a Lu falou, a Luciana não, a Alessandra falou, sem o peso assim, nossa, vamos ler esse texto porque eu quero ensinar aqui coesão e coerência para vocês. É apenas um momento em que a gente lê e a leitura é o início, o meio e o fim. Isso é fantástico, eu gosto demais. E daí, nas nossas ementas, né, todo o primeiro tópico que nós temos que trabalhar em todos os semestres, em todos os cursos, é justamente a leitura e a produção de textos. Então, quando a Eliane e a Milene vieram com essa ideia, vamos fazer um grupinho de leitura e tal, eu falei, maravilhoso, porque a gente trabalha a leitura dentro da sala de aula, com certos fins, né? E nós vamos trabalhar a leitura também num momento assim, vamos nos reunir aqui para tomar um chazinho, né? Então, eu gosto muito do projeto de leitura por essa pegada mesmo, uma pegada assim, estou aqui para ler e comentar o que eu produzi de sentidos, isso é muito bacana. Aí, no final do semestre, do primeiro semestre, em que nós tivemos as primeiras edições e os primeiros encontros, a Eliane e a Milene aplicaram este questionário com os estudantes e, para minha alegria, eu percebi que os textos que eu também mais gostei foram justamente os textos que eles tiveram maior envolvimento e participação. Esse envolvimento é um envolvimento assim também de leitura, mas também um envolvimento de emocional e tudo mais, né? Então, como a Lu e a Alessandra já adiantaram, foi a poesia da Maya Angelou, que é Ainda Assim Eu Me Levanto, que eu fiquei arrepiada com a leitura dessas meninas. Foi o encontro sobre o rap Negro Drama dos Racionais e Pantera Negra do Emicida. E, por fim, o livro que eu batalhei muito para a gente colocar nos encontros, né? Laura e Rainara, estamos juntos, né? Torturado, que foi apresentado, assim, divinamente por essas meninas e pela professora Karina, né? Falei, cara, foi para fechar, assim, com chave de ouro essa primeira edição. Eu gostei demais. Então, assim, o que me fez, assim, ficar bastante animada com estes textos que foram, assim... bem avaliados pelos alunos, que nós tivemos maior envolvimento. É justamente porque os três atravessam a questão racial, social e tudo mais. E daí eu fiquei pensando muito numa questão assim, que algumas professoras falam, os professores, gente, mas como que eu vou trabalhar a história e cultura afro-brasileira, né, na sala de aula? Eu não sei. Gente, olha aí os textos, e os alunos gostam. Aí, isso me levou a um outro questionamento, que, assim, eu vivo
escutando de algumas pessoas, né? Porque as pessoas chegam para mim e falam assim: mas professora, pessoas de fora da escola, hoje em dia os jovens não querem saber de ler. Hoje em dia os jovens não leem igual na minha época, né? Aí eu falo, estranho, né? Aí já vou lá com os meus dadinhos do Encontros com a Leitura, né? E daí eu falo para a pessoa, assim, um pouco irônica, né? Mas será que a pergunta que você está fazendo é a pergunta correta? Eu acho que você poderia mudar a pergunta para o que os jovens leem, porque daí fica muito mais fácil, né? E foi muito bacana quando a gente percebe que os nossos estudantes, eles leem muito, muito mesmo, gente. E daí é muito bom a gente sempre pensar na leitura, não só como a leitura do texto verbal, mas a leitura de uma imagem em movimento, a leitura de mundo que nós temos, tudo isso produzem sentidos e significações. E daí você chega para mim e fala, os jovens não leem? Leem muito. Talvez eles não leiam o que vocês acham que eles deveriam ler, mas eles leem pra caramba. E daí eu vou pegar um exemplo do encontro com o rap do Negro Drama, né? Porque assim, o aluno vai chegar lá e vai ouvir esse rap, faz de conta que nunca ouviu. Vai ouvir lá aquela batida e tal, falou, mas espera aí. Aí coloca lá no YouTube, né, a questão, o clipe, coloca a letra também, né? Vamos tentar entender aqui o que o Mano Brown está falando, né? E nisso, uma série de sentidos começam a se interconectar, né? Estou vendo ali as imagens do clipe, estou ouvindo aquela batida e aquela letra. E daí, na imagem, aparece uma fotografia histórica, assim, preto e branco, de um cara negro, né? Aí vamos considerar que esse estudante não sabe quem que é aquela pessoa que está retratada ali na fotografia. Aí ele fica, gente, mas o que essa fotografia tem a ver com a letra que eu estou ouvindo aqui, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai linkar lá no Google fotografias históricas de negros, né? Talvez, muito possivelmente, ele vai encontrar a fotografia que está aparecendo lá no clipe, que é do Zumbi dos Palmares. Aí vai falar, gente, mas quem que é esse Zumbi dos Palmares? Aí começa a ler lá, olha os links que ele vai criando. Então, do vídeo lá do YouTube, ele escutou a letra que não fala de Zumbi dos Palmares, mas no vídeo aparece a fotografia do Zumbi dos Palmares. E daí ele vai procurar em outro texto, em outro link, quem foi o Zumbi dos Palmares. Vejam só. Então, primeiro, vamos pegar aqui. Ó. Nós temos um nível de leitura, só uma folha. Vamos dizer assim, a letra da música. Conforme eu vou lendo outros links, a grossura aqui, a densidade da leitura vai ficando muito mais profunda e consistente. E daí, ó, folha, 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 e nós vamos tendo, assim, diversas camadas como numa cebola, informando este mundo da leitura, né? Aí também, o estudante lá, que nunca ouviu rap, tá lá no Negro Drama, vê ali no YouTube vídeos sugeridos. E tem outras músicas, gente. Ele falou, meu Deus do céu, mas quantas músicas? Vou ouvir isso daqui, né? Aí ele começa a ouvir, saca que é a mesma batida. Ele fala assim, gente, mas todos os raps agora, eles vão falar de uma denúncia social, de desigualdade? Por que será, né? Será que sempre tem que seguir essa linha? Aí, quem sabe, ele procura lá no Google. Porque o rap sempre é uma denúncia social. E daí ele vai encontrar o quê? Um texto que vai falar sobre a história do rap. Então, percebam, de uma leitura, que seria uma leitura assim, fininha, de uma folha só, que seria a letra da música, ele vai adicionando outras camadas. E nisso, a profundidade da leitura e a consistência, a densidade, a produção de sentidos, ela só vai se expandindo. Então, eu fico assim, gente, extremamente feliz quando os alunos chegam para mim e falam assim, professora, a senhora já ouviu uma música, né? Vamos ver o clipe? Porque eu considero aquilo a leitura também. Porque assim, eles conhecem vários artistas que eu nunca ouvi falar, né?
E daí eu também tenho esse contato, né? Essa troca que é maravilhosa. E eu acho que as escolas e os professores têm que ouvir muito o que os alunos estão lendo, o que os alunos estão escutando. Senão fica muito difícil mesmo da gente pegar esses alunos e eles, assim, terem o hábito da leitura, sabe? Enfim, falei aqui, espero que vocês tenham entendido e tudo mais. Qualquer pergunta podem falar e tudo mais. Quero agradecer. E é isso, um beijo. Acho que Milene, agora é com você, será? Acho que era a Eliane. Ela saiu. Não, a Eliane foi só atender a menininha dela. Voltou, Eliane? Estou voltando, gente, vida remota. Fecha essa fala. Eu acho que a gente fecha essa fala e abrimos para debate, para conversa, né, com os colegas que estão presentes, com os alunos. Antes de passar para os colegas, deixa eu só colocar minhas impressões, né, do Encontros com a Leitura, porque, primeiramente, eu quero agradecer, né, o convite, e foi, acho que, o primeiro projeto que eu participei com a Elisete. E eu sempre quis fazer projeto com a Elisete e nunca dava certo. E mesmo à distância, a gente se uniu de uma maneira, né, muito, muito singular, e que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho e todas as coisas que faz pelo IF. E do Encontros com a Leitura começou a surgir um monte de coisa, gente, tá? Eu acho que é o que a Elisete falou, dessas camadas e dessa profundidade que vai além do texto em sala de aula. E que realmente a gente está exercitando aqui a pedagogia da autonomia proposta pelo Paulo Freire. Que ensinar não é só jogar o seu conhecimento e querer enfiar ele dentro da cabeça do aluno, mas é aprender com o estudante nesse processo e, principalmente, construir trocas. E eu, todo dia, falo, eu aprendo muito com meus estudantes, com as minhas estudantes, né? Eles têm muito a ensinar, e quando a gente dá voz e poder a esses estudantes, as coisas aparecem de uma maneira fantástica, as trocas acontecem. Mas também que nós, seres humanos, né, estamos sempre passando por um processo de construção e reconstrução e remodelação, que muitas vezes a gente tem que se abdicar dos nossos egos, das nossas vontades, né, para aceitar a vontade do outro, tá? E antes de passar para as perguntas, eu queria mostrar uma coisa que eu fiz para a Elisete, e foi por culpa do Encontros com a Leitura, depois da apresentação não, Karina, do senão o pessoal vai querer. Não mostre, vou mostrar. Karina. A filha da Elisete, que está aqui em casa esperando a mãe, tá? Mas é um amigurumi, um bichinho, né, um bonequinho de crochê. E aí eu fiz a partir das nossas leituras e discussões, que era para a gente sair contando história com essas bonecas, mas ainda a gente não conseguiu arquitetar isso. Era para acontecer na SCT. E eu não vou dizer que eu fiquei frustrada, porque isso ainda vai acontecer, tá, Elisete? A gente ainda vai lá no Maria da Glória, vai no Viegas, vai na GD, contar essas histórias em roda, com essas bonecas, né? Com a Rainara, com a Laura, com a Beatriz, com os estudantes. E aí eu comecei, gente, isso aqui foi de uma libertação, porque eu trabalho muito, muito. E aí eu fiz as duas irmãs do Torturado, mas também mais inspiradas na Elisete, né? Não parece que eu faço crochê, mas eu faço. E daí começou a surgir. Meu filho pediu um griot, né? Eu fiz um preto velho, ele não está aqui, que ele está descansando em outro lugar. E várias outras coisas, né, que saíram do Encontros com a Leitura. Então, a Elisete não queria que eu mostrasse, porque todo mundo pede, mas é dela, está guardadinho aqui. E agora eu passo para a Laura, nossa querida estudante que participou desse projeto maravilhoso, para ela mediar as perguntas e conversar com vocês. É isso. Obrigada, gente. Acho que o Guilherme, né? O Guilherme pode falar primeiro? Isso. Deixa eu ver. Alô, vocês estão me ouvindo? Não sei se... Calma aí. Sim, Guilherme, estamos ouvindo. Então, bom dia a todos, a todas, a todes. Primeiro eu quero agradecer pela essa manhã, por ouvir mulheres tão incríveis. Eu acho sempre... Eu queria começar com esse destaque. Eu sempre acho muito importante quando são só mulheres protagonizando, assim. Então, passar uma manhã escutando mulheres é sempre grandioso, ainda mais quando traz o tema da literatura. Então, eu queria primeiro dizer isso, assim, que estou muito grato pela manhã,
quando eu estava procurando o que eu ia assistir essa manhã na programação. Eu decidi assim, cada dia eu ia abrir o sistema e não ia me programar antes. Aí eu vou te ser sincero, assim, me chamou a atenção o tema, mas o meu conquiste final foi porque a minha irmã Elisete estava aqui. Então eu falei, opa, tem Elisete de Souza Bernardes, é coisa boa. Tinha certeza. Foi o carimbo, o selo da qualidade. Eu falei, opa, se a Elisete está envolvida, coisa ruim não é, deve ser coisa de grande qualidade. Certeza de quem conhece a Elisete sabe. Então, estava certo mesmo. Não errei, minha irmã estava fazendo uma coisa de alta qualidade, então eu fiquei muito feliz com isso. A sala de vocês me suscitou muitas coisas, porque eu estou fazendo um TCC aqui na pós-graduação. A gente tem uma pós-graduação em docência aqui em Três Lagoas, e eu estou orientando um TCC que vai trabalhar com leituras, com linguagens, vamos trazer o Emicida, o Mano Brown, trazer textos literários pretos para meninos da periferia, meninos e meninas da periferia. A gente vai discutir algumas coisas, e a gente fez um recorte por esse ponto da diversidade, né? Então a gente escolheu o Emicida ali para tratar o álbum dele Amarelo, o documentário, trouxemos o Mano Brown, alguns textos do Racionais MCs e etc. E eu gostei muito de saber que eu fiquei muito feliz quando eu não sabia, eu fiquei tão feliz quando eu soube que um projeto de literatura, né, de leitura, se propôs a pôr o Racionais MC na linha assim, de leitura, porque esse é um negócio que eu falo há tantos anos assim, e que como preto me dói, apesar de a gente já ter conquistado isso, né, é importante falar que em 2018 a Unicamp colocou o álbum do Racionais MC Sobrevivendo no Inferno como leitura obrigatória, né? Isso provava para mim uma tese que eu tinha há muito tempo. Eu falava, gente, Mano Brown é um dos maiores poetas do Brasil. A questão ou o problema é o quê? É que ele é preto, que ele é periférico, que a linguagem que ele está usando para um país que muito tempo valorizou só uma linguagem, né, dentro da norma culta portuguesa, europeia, era rechaçado, como aconteceu com Carolina de... A gente já tem uma ressurgência de muitas vozes pretas que foram apagadas durante a história. Mas eu gosto muito das vozes periféricas, eu sempre escutava o Mano Brown desde criança, e eu falava, e é tão profundo para quem é preto a letra deles, que não pode ser dito que aquilo não é poesia, assim, é um vínculo existencial muito forte o que ele diz, e especialmente nessa letra, assim, né, quem é negro como eu, qualquer um que esteja assistindo, assim, especialmente eu vou dizer no caso de homens negros, porque a gente sofre violência policial, independente da classe que a gente esteja, é muito forte, assim. E aí eu acho que vocês fizeram o que eu sempre achei que deveria ser feito, que a Unicamp fez, é dizer, olha, esse cara aí tem que vir para um outro lugar, né? E a gente tem que apresentar para os jovens, porque muitos jovens negros, pobres, que participam desse projeto de lei, ao verem o Mano Brown nesse lugar, também vão fazer um negócio que às vezes é doloroso. Eu demorei para fazer isso. Hoje eu sou um professor doutor no Instituto, Elisete também, mas é se pôr no lugar de autor, sabe? Se ver, olha, eu sou escritor, eu escrevo um livro, eu posso escrever poemas, porque a gente não tinha esse lugar. Quando jovem, eu não me sonhava no lugar de escritor, eu não me via no lugar de poeta. Achei outra coisa linda, né? Eu nem sabia, eu adorava ler e nem sabia que Machado de Assis era preto. Eu passei minha vida quase toda sem saber que esse cara era... Olha a diferença que teria feito para mim. Eu já amava o Machado de Assis, né? Hoje eu amo muito mais, amava o livro Marredo, mas eu amava, eu gostava, minha mãe me ensinou a ler. Mas essas pequenices são muito importantes. Então, esse é um projeto que dialogou com a leitura, mas sem abrir mão de várias leituras, com a raça. Eu gostei muito disso, assim. E aí, era mais um comentário, na verdade, que eu queria fazer, né? O quanto eu fiquei feliz de ver que vocês tiveram essa sensibilidade de trazer o Mano Brown, de trazer o Racionais MCs, que é o que dialoga muito com os nossos estudantes. E a preciosidade que vocês tiveram é o que faz também o sucesso de um projeto que eu tenho aqui há muito tempo, que eu digo para muitos meus amigos que eles não ouvem. Então, pelo menos vocês indicaram o Paulo Freire, vocês usaram o Paulo Freire de verdade. Tem gente que indica o Paulo Freire e não usa, né? Então, a gente tem que escutar nossos alunos, né? A gente tem que ouvir deles, a linguagem que eles... Então, é essa pergunta mesmo. Eles leem demais, esses moleques leem malucamente, assim, o negócio é extremamente incrível. Eu aprendo tanto com os meus alunos e eles me sugerem tantas coisas grandes e grandiosas. Eu fiz grandes projetos na minha vida e boa parte deles vieram da sugestão dos meus alunos. Para um livro, para uma música, para um documentário, para um negócio que eu não tinha assistido. O senhor já assistiu isso? O senhor não sei o quê, o que nem a Elisete falou mesmo, de uma imagem de uma aula, mas o que é esse cara aí? É o Martin Luther King. E mais tarde aquele aluno, né, se portar, né, a saber quem é o Martin Luther King mesmo, e a começar a pesquisar sobre esse sujeito, etc.
Então é isso que eu queria dizer, assim, agradecer, achar que é potente, é lindo, é belo, me inspirou a fazer o que eu tenho caminhado aqui também, né? Apesar de ser sociólogo, trabalhar com as étnico-raciais, eu sou um amante de leitura, né? Sou muito tempo amante, e das letras, né? Eu sempre caminho com esses meus amigos da letra, tipo Elisete, tal, sempre estou ali enfurnado nos meios. Tenho o que é sociológico, né? Eu gosto de andar pelas humanas em todos os lugares, né? Literatura e arte nos sobrevivem, né? Vocês trouxeram também um grande pensador, o Antônio Cândido, né, que tem literatura e sociedade, é bem isso, né? Então eu, como sociólogo, não posso abrir mão da literatura, e fico muito feliz de ver que vocês abriram e fizeram um projeto que dialogou com essas literaturas também que estavam sendo apagadas, mortas, esquecidas, não abrindo mão de outras, que é a questão, né? Não precisa abrir mão. E isso foi muito bonito, assim, muito legal. Gostei de ver ali no comentário também, eu soube que o FGD tem o Racionais também na leitura. É aí mesmo, é por aí o caminho. É começar a mudar essa bibliografia, né? Porque a gente não teve na nossa escola. Eu tive o Machado, mas não sabia que ele era preto. Né? Ninguém me falou sobre a ascendência dele, sobre a história dele. E é importante você colocar que o maior escritor brasileiro é negro, é desse lugar, é o cara que dá o nome das academias. Né? Porque isso dá a nós, negros, eu acho que essa geração nova que vai passar pela universidade agora, que vai vir, vai ter muito mais chance de se sentir no direito de ser autor e produzir belas histórias, como a Carolina fez, como o Machado fez, como o Lima fez, como o Leandro Paz faz, minha amiga Luana Paz, como vários outros negros fazem, e foram esquecidos ou apagados, ou a gente nem soube. Né? A gente precisa saber, e como os nossos alunos podem ser esses, assim, tem alunos que olham e falam, meu, esse moleque, ele pode ser um grande escritor, né? E ele pode retratar grandes coisas desse lugar que ele tem, de um moleque preto, pobre, quilombola, indígenas, mulheres, vocês, né, finalmente, né, mulheres, né, também, né, falar sobre a literatura das mulheres, trazer essas mulheres, resgatar elas também. Então, assim, fabuloso, só parabéns, emoção, felicidade, né? E que sejam cada vez mais assim, e muito obrigado, foi uma inspiração para aquilo que eu tenho que fazer. Já mandei o poema que vocês colocaram aí para o meu orientante, falei, a gente tem que fazer, já copiei, eu adoro copiar coisas boas, então, falei, nossa, a gente vai ler esse poema aqui com os meninos na escola, na João Thompson, que é uma escola de periferia, já mandei para ele por e-mail, enquanto vocês faziam aqui, eu mandei no e-mail, falei, então, já tem isso aqui, eu quero que a gente coloque essa atividade para fazer com eles, para ver qual é o resultado. E é isso, muito obrigado, era um comentário, e um prazer essa manhã. Professora Milene, Eliane, desculpa, pode falar. Mas você quer falar antes, Laura? Você tinha alguma coisa para colocar? Pode falar. Não, eu iria ler um comentário, mas pode falar antes, professora. Tá. Eu queria agradecer a fala do Guilherme, né? Não conheci no primeiro encontro da segunda edição com o Leandro Passos, né? E fiquei muito feliz. E eu queria só comentar algumas coisas que você foi colocando, agradecer, né, os seus elogios e dizer que, assim, eu sou muito sincera, né, quem me conhece, as meninas que trabalham comigo no PIBID, para dar nome às pessoas que realmente foram autores, né, dessas ideias. E eu digo assim, as escolhas dos textos não foram minhas, nem da Milene, nem da Elisete, nem da Luciane, nem da Karina, foram escolhas nossas. Um dia desses, até confabulando com a Elisete no WhatsApp, nem sei porquê, né, Elisete? Eu falava assim, tem umas coisas que eu não sei porquê, elas vão conspirando, assim. Uma vez eu falei isso, uma pessoa ignorou que eu falei isso, mas eu ainda acredito que tem coisas que vão conspirando. Porque parece que você tem uma rede de, né, o tal do network, aí você acaba atraindo pessoas e coisas, não sei porquê, mas tem uma razão, né? Pessoas que você vai se aproximando por interesses, né? E aí, quando as meninas chegaram até nós, a Milene já contou um pouco disso, falando que queriam trabalhar a leitura. Eu trabalho, a minha linha de pesquisa é semiótica, né? E eu trabalho com leitura já. Eu gosto desse assunto, gosto de trabalhar a leitura de textos, mas não de textos literários, né? Textos, como um pouco do que a Elisete foi construindo ali. E aí, a Rainara chegou com esse livro para mim. Gente, a Rainara queria fazer uma pesquisa com esse livro. Eu não conhecia o livro, tive que comprar o livro, né? O Poder. E assim, eu sou bem sincera para dizer que eu não gostei do livro. Assim, não tocou em mim, assim. Tipo, é uma leitura científica, uma coisa que eu não gosto muito, assim, tal. A temática da mulher me interessa, mas não sei, o jeito, assim, não gostei. E aí, foi um pouco, sabe, assim, as coisas vão sendo conduzidas. Eu falei, Rainara, tá, a questão da mulher me interessa, mas não sei esse livro aqui se daria para a gente colocar num projeto de leitura, não sei, né, se os alunos vão conseguir ler. Para começar, a gente não achou em PDF, né,
Então, a gente também tinha essa preocupação de ser acessível a todo mundo. Enfim, então, só para dizer que as coisas foram conduzindo assim, não é assim, então vai. E aí, como que a gente escolheu os textos, então, que compuseram aí essa programação, esse cronograma dos encontros com a leitura? Eu e a Milene, a gente começou a convidar pessoas que a gente tinha amizade, de verdade mesmo. Lembrei da Elisete, daí a Elisete falou da Karina, né? A Karina, na primeira reunião, falou que gostaria de trabalhar com algum texto. Aí eu lembrei do Kleber, que trabalha com rap, e já vou te indicar a tese dele, que eu acho fantástica, viu, Guilherme? Que ele trabalha com rap na tese dele, já eu te indico ali o nome dela. E aí então, nós temos contatos de pessoas que trabalham com essa questão da desigualdade, das minorias, né? Falta alguma leitura de questão indígena, agora a gente conseguiu colocar na segunda edição, que foi trabalhado pela professora Alessandra, né? Os poemas do Emanuel Marinho, falando da questão indígena. Então, foi meio assim, né? Não foi uma escolha só minha, da Milene, ou de quem está na organização, mas acho que foi essa rede de contato que vai atraindo, né? Eu conheço alguém que eu acho que é bacana, que fala umas coisas bacanas. E foi, né? E a participação dos alunos, que foi fundamental também, sobretudo, acho que nessa segunda edição. Concordam comigo, meninas? Porque eu acho que a gente aprendeu tanto na primeira edição, nessa segunda edição, parece que eu me senti mais madura até para pensar nas leituras, assim. Olha, o que atrai, né? O que eles estão precisando, que parece que eles precisam, e a gente também aprender. E dizer que eu aprendi muito mais do que partilhei, gente. Muito, 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 muito com os mediadores e com os alunos, assim. Teve uma repercussão que eu não esperava, né? E uma aprendizagem para mim, Eliane, enquanto pessoa, enquanto professora, que eu não esperava, tá? Só dizer isso. E já vou escrever aqui o nome da tese e do Kleber, que eu acho fantástico o trabalho dele com rap, caso você se interessar, tá bom? Milene? Então, gente, foi um super desafio para mim e para a Eliane, porque a gente não trabalha com literatura, né? Eu e a Eliane somos da linguística, Eliane da semiótica, eu da linguística aplicada e também da enunciação. Então a gente falou, nossa, a gente vai propor um clube da leitura, nós duas, caramba! Mas aí a gente se sentiu desafiada e encontramos amparo aí nas colegas do Instituto, nas colegas da educação básica, a Lu, a Lê. Então a gente encarou e, como a Eliane disse, a repercussão foi muito melhor do que a gente imaginava. Acho que a gente se impressionou com a participação dos alunos, né? E a gente sabia que eles liam, né, bastante, mas a gente não imaginava que eles se envolveriam tanto. Então a gente ficou muito satisfeito com o projeto. E eu gostaria de compartilhar, Eliane, se você concordar, o segundo, né, a segunda edição do projeto, para vocês verem quem que está falando e sobre o que a gente vai ler agora. Inclusive, hoje a gente vai ter encontro. Eu vou colocar para vocês olharem só, porque está muito gostoso. A Ana Paula, nossa colega Ana Paula Caimote, ali colocou, né, que de falar de autores indígenas importantes. Eu tinha falado agorinha para a Eliane, que na próxima edição, na terceira, a gente já está pensando aí na continuidade desse projeto, a gente convidar, quem sabe, né, o MC, os Bros MC, né, trabalhar algum texto deles, enfim, a gente pensa em trazer algum nome da literatura indígena mesmo, para a gente trabalhar. A gente trabalhou com Emanuel Marinho, foi super legal, né, Eliane? As colegas acho que participaram também, mas trazer a própria literatura deles, acho que é maravilhoso. Eu vou compartilhar rapidinho, podem ir falando se vocês quiserem, eu só vou mostrar porque está muito rica a programação, acho que é legal vocês verem. Laura, querida, temos comentários ou perguntas que você queira colocar? Não tem pergunta, tem bastante elogio, pessoal elogiando o projeto. Tem um comentário que eu gostaria de ler, da Ana Cláudia Novaes, foi feito lá no início. Ela falou assim: minha opinião é que o incentivo sobre a leitura pode começar diretamente dos pais. Eu sempre comprei livros e revistas como forma para chamar atenção, como incentivo na leitura. Aí, se vocês quiserem debater sobre isso, onde começa esse incentivo? É com os pais ou é na escola?
Laura, acho que antes mesmo os pais incentivando, se a escola não der continuidade e a própria universidade, né, nem sempre isso persiste, né? Então, eu acho que os pais dão um tipo de leitura e com os amigos e com a escola, a gente acaba tendo acesso a outras leituras. Talvez a gente não faria em casa, né? E isso é muito importante, né? Com a continuidade de relações que você estabelece através dos livros que você lê, ou textos, e como a Elisete colocou, imagens, não é só o livro grosso, não é só disso que a gente está falando, né? Quando você analisa uma letra de música, e quando os colegas decoram aquela mesma letra de música, isso também é aprendizado, isso também é saber, né? Por que não? Tá? E aí eu tenho até umas sugestões de leitura indígena, aí tem o Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, o Krenak, né, gente? Eu tenho uma estudante, a Gilmara Terena, que escreve também, ela é minha estudante de 10 anos atrás, mas até hoje a gente mantém contato, entendeu? Então, eu acho assim, tem muita gente legal, bacana também para trazer, né, sobre a questão indígena. O Daniel Munduruku é maravilhoso, né? O Krenak também, né? Então, eu acho que só tem a render isso, até mesmo para quebrar essa coisa do cânone, né? Me incomoda muito que a gente tem que seguir aquilo que está lá no livro, quando a gente tem uma variedade, uma gama de escritores que nem passam lá perto, e principalmente os contemporâneos, né? Acredito que Tamar Vieira Júnior não está em nenhum livro didático, se tá, foi o livro feito esse ano. Então, eu acho que é essa leitura que a gente quer, essa viva, né? Não aquela que está... É legal o clássico? Mas você poder ler autores contemporâneos e, quiçá, até conhecer esse escritor ou participar de uma live que ele fala, né? É fantástico, é fenomenal. Luciane, está com a mão levantada. Seu microfone está desligado, Lu, desde o começo. Eu gostaria de compartilhar minha experiência na escola pública, tá? Nós temos 4 aulas para trabalhar língua portuguesa e literatura. Então, eu, Luciane, sempre que posso, não perco nenhuma oportunidade para trabalhar essa questão da leitura. Com 4 aulas, nós temos que trabalhar oralidade, escrita, análise da língua e a literatura também. Então, a gente fica bem complicado abarcar tudo em 4 aulas semanal. Mas sempre que possível, eu procuro trazer alguma coisa, porque eu penso que nem todos os estudantes, nem todos aqueles que durante a infância tiveram acesso a um livrinho, a um conto fininho, uma imagem que fosse. Então, eu acredito que a escola é o ambiente propício para isso. Eu, enquanto professora de língua portuguesa e literatura, que hoje no estado, no referencial do MS, está na mesma disciplina em língua portuguesa, eu tenho que trabalhar e apresentar textos diversos. E nem sempre, como você, Karina, acabou de mencionar, nem sempre o cânone é o melhor caminho. De repente, se eu chegar com o cânone para o aluno do primeiro ano, eu estou falando de ensino médio, tá bem? Eu só tenho turmas de primeiro ano do ensino médio, período matutino. Então, é bem pontual o meu público. Se eu chegar com esse cânone, eu posso muitas vezes castrar esse leitor. Então, é uma estratégia eu começar com pequenos textos que não são tão valorizados, mas que sirva de mote para esse leitor, para que ele leia, para que ele se encontre significados, e, enfim, era isso, meninas. Bem lembrado, Lu, que esse foi um dos critérios também, né? Eu esqueci de dizer. O tamanho do texto, lembra, menina? Exatamente. Porque como os encontros, desculpa, passei na frente do Edivaldo, mas só para complementar, como os encontros são quinzenais, e aí, de novo, a troca de conhecimento com as professoras da educação básica, né? A gente pediu a opinião delas, o que vocês acham? E a Lu, eu lembro que foi uma das que falou assim, Eliane, esquece, eles não vão ler textos grandes. Meus alunos não vão ler
um romance por mês, nem por mês, não vão ler e tal, né? A gente sabe que tem os alunos que leem, mas tendo em vista o público, né, que são os alunos delas, elas falaram isso, é melhor a gente começar com textos curtos, então por isso só teve um romance, né, que foi o Torto Arado, que foi o último, então já tendo em vista que a gente foi fazendo a propaganda para eles irem lendo e tal, e isso não tirou o brilho, acho que, né, do trabalho, pelo contrário, né, a gente conseguiu, às vezes, até esmiuçar algumas questões pelo texto ser pequeno, como o poema, né, que as meninas leram, que é um texto curto, se a gente pensar em tamanho de texto, né, e que foi um dos encontros que demorou mais para terminar, porque as pessoas queriam ficar conversando, né. Obrigada, Lu, por lembrar. Edivaldo? Ah, tá. Pode ser o Edivaldo, então. Tem uma pergunta aqui no chat, mas ele pode falar primeiro. Nossa, Edivaldo. Olá, Agora bom que você dia. abriu, eu lembro que eu te conheço. Tudo bem? Tudo bem? Prazer Tudo em ótimo. Igualmente. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer, eu não pude deixar de registrar aqui também a minha alegria. É uma honra essa manhã muito enriquecedora mesmo. Eu acho que foi não tenho certeza que foi uma das melhores escolhas dessa programação dessa semana de ciência e tecnologia. E quando eu vi ali, eu falei, meu Deus, eu vou buscar ali na nossa área. E quando eu comecei a olhar a programação, eu falei, não, eu preciso participar. Estava torcendo para que não estivessem esgotadas as vagas, né? Consegui me inscrever. Bem, na verdade, eu quero, assim, talvez acho que contribuir, talvez o que eu vou falar, talvez não, eu creio que não é nenhuma novidade, principalmente para vocês que são autoridades aí nesse campo da leitura, da educação como um todo, da língua portuguesa, mas eu acredito, durante a fala, eu não me recordo se foi a professora Eliane ou a professora Milene que falou sobre a questão da leitura livre, né, que foi um destaque durante o questionário de vocês, e nas minhas turmas, eu sempre gosto de fazer também um questionário diagnóstico, contemplando essa questão da experiência deles com a língua portuguesa e a experiência de leitura. E eu me surpreendo, assim como eles também, que eles não têm noção, e eu acho que isso é preciso desconstruir, essa questão do conceito de leitura, porque quando eu pergunto, eles se consideram não leitores, porque ainda estão engessados naquele conceito, até que eu vi no chat aqui também, que é uma pergunta, né, acredito que a Laura vai fazer depois, mas também já pegando um gancho, que é exatamente esse modelo de que eu preciso ler um livro, 2 ou 3 por semana, e quantificar isso, né, pela quantidade de livros mesmo, pelo número de livros que eu leio. E depois eu começo a mostrar para eles, sempre trabalho, gosto de fazer essa introdução na minha insignificância aqui do que é a leitura, e eles se surpreendem muito, porque eles acham, e eles percebem, e nós conseguimos então construir um diálogo muito produtivo, de que a leitura, ela está presente ali desde o momento que nós acordamos. Eu até brinco com os meus estudantes, eu falo para eles que nós, desde quando nós acordamos até quando dormimos, e alguns até enquanto estão dormindo, porque nos sonhos nós fazemos as nossas leituras, e alguns falam, se comunicam dormindo, então eu gosto de fazer essa fala com eles, e eles acabam entendendo, e eu percebo que os jovens, os adolescentes, isso que vocês falaram também, estão lendo muito mais. Eu me sinto até envergonhado porque eles leem muito, muito mesmo. E eu realizei 2 atividades que me chamaram a atenção, que foi exatamente de fugir um pouco desse modelo. E quando eu propus a leitura para eles no primeiro semestre, já veio logo aquela questão, né? Professor, mas o que eu vou ler? O senhor vai mandar ler o quê? E eu pensei, né? Isso me chamou a atenção. Eu falei, opa, mas por que esse questionamento? E começou então essa questão. Olha, professor, mas eu não gosto. O senhor vai mandar ler tal livro, tal autor? Geralmente eles vão mesmo nos clássicos, né? Existe esse cânone aí. Então, eu resolvi fazer uma roda de conversa e propus para que eles trouxessem o que eles gostariam de ler. E foi muito interessante porque eles não acreditavam nisso. Professor, mas eu posso escolher? Pode ser, mas eu só leio mangá, eu gosto de anime, eu gosto de... Falei, não tem problema. É o momento que vocês vão falar
o que vocês leem? Eu quero conhecer um pouquinho. E foi uma roda de conversa, nós passamos uma manhã inteira conversando, deu meio-dia e eu preocupado com o horário, né? A aula terminava às 11h45 e eles queriam continuar. Eu falei, não, então deixamos para a semana que vem. E foi um aprendizado incrível, né? Eles têm realmente essa ânsia de falar, de mostrar, eles têm uma criticidade, enfim. Então eu só queria registrar isso e dizer que, até coloquei no chat ali, Elisete, fiquei curioso, tá? E conhecer o projeto de vocês, enfim, fico muito feliz por essas ações. Desculpe se eu me estendi um pouco, mas eu precisava registrar compartilhar essa experiência e dizer que eu estou muito feliz. Então, eu acho que essa inversão nós sempre fazemos com que tentamos levar o adolescente, o jovem, para os clássicos, para uma leitura forçada, né, que foi colocada ali uma leitura maçante. Então, por que não fazermos o inverso? Né? Nós adentrarmos ao seu universo. Como algumas de vocês colocaram aí, tem autores, tem artistas, tem escritores que nós nunca ouvimos nem sequer falar, e de uma riqueza imensa. E eu tenho aprendido muito com eles, né, com os estudantes, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Então eu queria só deixar isso registrado, espero ter contribuído um pouquinho também. E muito feliz, parabéns, e espero poder participar de muitos momentos como esse, tá? Com vocês, mulheres incríveis aí da educação, da linguística, enfim. Obrigada, Edivaldo. Beijo. Obrigada. Laura, tinha uma perguntinha, a gente tem 8 minutos. Muito boa a fala do Edivaldo, inclusive eu acho que até responde a pergunta que a Crisiane fez. Ela perguntou, o que é ser leitora na sua visão? Na leitura de vocês, no caso, eu acho. Porque muitas vezes temos a ideia errada de que leitor é só quem lê um livro clássico por semana. Para mim, leitor é ser múltiplo, né? E estar aberto a aceitar os outros, né? É conhecer o outrem, né? As outras pessoas, né? Então, acho que quando você se despe, como a gente colocou aqui, das regras, né? A coisa flui muito melhor do que se tivesse regra. Então, é difícil, não é fácil, porque, na verdade, eu gosto de obrigar as pessoas a lerem Vidas Secas, porque eu acho que como é que você vai ser brasileiro sem ler Vidas Secas, né? Sem ler Morte e Vida Severina, Auto da Compadecida. Então, tem alguns autores aí que eu gosto de obrigar, mas, assim, eu acho que essa leitura fluida, a partir de um projeto, né? É a libertação, e essa libertação é que faz leitores críticos, né? Nós não estamos pensando só em leituras, só ler por ler ou para cumprir o protocolo, ou para ler um livro clássico por semana, mas sim para ter, né, a dimensão das sensações e possibilidades que a leitura pode nos proporcionar. Acho que é isso. Mais alguém, meninas? Senão a gente vai para Não tem mais perguntas, só elogios, muito bem elogiado o projeto, fico muito feliz, gente. Muito gostoso participar disso tudo. Não esqueçam de assinar a lista. Acho que a gente pode encerrar já, professora. Eu vou passar para a Milênia e eu encerro, tá bom, gente? Vamos lá. Eu quero agradecer a todos pela presença, agradecer os comentários dos colegas e dizer que é um projeto empolgante e que a gente quer continuar e expandir. Tem sido uma experiência maravilhosa, eu tenho aprendido muito, aprendido com os colegas como mediar uma leitura, né? Tem sido muito legal. Eu queria muito enfatizar aqui a participação da Laura e da Rainara, que foram fundamentais nesse projeto. Elas participaram não só como palestrantes junto com a Karina, mediadoras, na verdade, junto com a Karina, mas elas cuidaram da arte, da divulgação, né, convidaram os colegas, foi uma atuação maravilhosa, tá, meninas? Eu agradeço muito, Lara e Rainara, e dizer também que elas foram sucesso num evento recente que a gente teve na UFGD, apresentaram o trabalho delas lindamente, foram muito elogiadas, então gratidão por essa parceria aí com o Instituto Federal, né, parceria com a Luciane e com a Alessandra nas escolas em que elas atuam, né, agradecemos a todos e todas por terem participado e por terem feito desse projeto, essa belezinha de projeto que a gente visualizou, né, muito feliz em contar com vocês, obrigada. Eliane?
não sei se ainda a gente tem tempo, mas eu queria terminar com literatura, não sei o que a Karina... Deixa eu fazer o encerramento, aí Tá. você faz. Então, primeiramente, em nome do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, agradecer a presença, o aceite ao convite, a participação de todos, né? E aproveitem, a semana está cheia de coisa maravilhosa, né? As inscrições estão quase esgotadas, mas ainda sobra uma coisa aqui, outra ali. E agradeço também ao meu chefe, ao Carlos Vinícius, por dar a oportunidade de eu fazer tantas coisas, porque ele me libera para essas coisas, tá? Senão não tem como, né? E é isso, pessoal, aproveitem, né? A gente também tem a FECIGRAM acontecendo, que são os trabalhos dos estudantes no site, vários alunos do IF apresentando seus projetos, fiquem à vontade para assistir, curtir, estão nas redes sociais. E até sexta-feira a gente tem programação. E muito obrigada, Luciane, Milene, Eliane, Elisete e Alessandra, Rainara, Laura e a Beatriz, que entrou aqui também. Gente, muito obrigada. E vida longa aos encontros com a leitura e encontros com nós mesmos, né? E nós mesmos. Eu agradeço. Eliane. Obrigada, gente. Então, para terminar, eu gostaria de ler, não sei se a gente vai abrir para a Roberta. Fala, a Rob vai ter que falar, gente. Rob mora no meu coração. Rob, rapidinho. Bom dia, eu só queria agradecer por essa participação aí, né, essa criação de vocês. É muito, muito bom, né? A gente que é da área das letras aí, que amamos a literatura, e aí ver essa molecada lendo, né, e valorizando as leituras deles, né, porque em certo momento essas leituras não eram bem vistas, né, então, assim, é muito importante reconhecer, né, e da importância que essas leituras têm na formação do leitor. Era só isso, e um abraço para todo mundo, saudade. Eliane. Obrigada. Gratidão, então, né, a toda essa partilha, quem participou conosco e tanto contribuiu. E eu gostaria de fechar com um trechinho só do conto Sem Asas, Porém, da Marina Colasanti. Ela traz, para quem não conhece, é um texto curto, de novo, né, um texto curto que diz muito, e ela traz um pouco dessa condição da mulher, né, numa sociedade machista, que condiciona muito a felicidade da mulher aos trabalhos domésticos, ainda, né? Ainda. Então, é um texto sempre atual. E, em um certo momento, essa mulher toma consciência da sua condição e diz o seguinte, vou abrir aqui, vou ler e a gente encerra. E assim, um dia, aquela mulher para a qual ninguém olhava, olhou o céu, sem que tivesse chovido ou fosse chover. Só um pouquinho, filha. Sem que houvesse relâmpagos, sem que sequer houvesse nuvens ou o tempo fosse mudar. Ela olhou para o céu. Olhava para o alto quando um bando de aves passou sobre a casa, rumo ao sul. Há muitos, as folhas haviam se banhado de cobre, o solo começava a fazer-se duro no frio, e as aves de carne escura seguiam no céu em direção ao sol. De pé, a mulher olhava, e continuou olhando até que as aves empalidecessem na distância. O vento batia os longos panos da sua saia, estalava as asas franjadas do seu chale, e não, ela não voou. E como poderia? Saiu andando apenas, escura como a tarde, acompanhando o seu próprio olhar. Saiu andando para frente, sempre para frente, rumo ao sul. Desculpe aí as falhas na leitura, mas era com isso que eu gostaria de fechar, para dizer que a literatura nos faz tomar consciência, né? E eu acho que os encontros com a leitura mostraram isso para nós. Obrigada, gente. Gente. E aí a participação ainda aqui, ó, da minha pequena. Mulher sendo mulher na live, né, Eliane? Viu, né? Gente, vou interromper a gravação. Muito obrigada a todos que tiveram